No ar, podcast FURB FM. Este ano, o maior atentado terrorista realizado até hoje completa 20 anos. A queda das Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001 ficou marcada na história e deu início ao mais longo conflito armado da atualidade. Isso porque o grupo Talibã, que comandava o Afeganistão 20 anos atrás e que retoma o poder agora 20 anos depois, decidiu, na época, proteger Osama Bin Laden, recusando-se a entregá-lo ao governo americano. Um mês depois do fatídico 11 de setembro, os Estados Unidos começaram os ataques aéreos ao Afeganistão. Para entender melhor esse momento da história e lembrar os 20 anos do atentado terrorista de 11 de setembro, a FURB FM lança uma série de podcasts sobre o assunto. Nos 3 primeiros episódios, nós conversamos com o professor Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira. Ele é professor titular da FURB, possui mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade Regional de Blumenau e tem especialização em Política Internacional pela Universidade de Brasília. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Política Internacional. Recentemente, os porta-vozes do Talibã eles fizeram um discurso que eles indicando que o regime vai ser mais moderado, né? Isso. Mas que eles ainda vão seguir a Sharia, né? Sim. Que é esse conjunto de leis. O professor sabe explicar um pouquinho pra gente o que é a Sharia, como ela funciona? Esta é uma lei muito antiga, né? Vem lá dos tempos de Maomé e dos imediatos sucessores, que coloca um sistema baseado em punições drásticas. Né? Por exemplo, o roubo tem que ser punido com a mutilação. A mão que roubou deve ser amputada. Ora, isso é uma coisa gravíssima. Num país de pessoas pobres, com dificuldades, às vezes para sobreviver, roubam alguma coisa lá, vão tirar a mão, daqui a um pouco vai ter uma multidão, uma população de aleijados. Mulheres. Tem lá um controle rígido comportamental sobre as mulheres. Se alguma é suspeita de infidelidade, pode ser espancada. Estou falando aqui legalmente espancada, não que alguém lá revoltado vai bater numa outra pessoa. Podem ser apedrejadas, como se chama, lapidadas, né? Mortas até por traição, por infidelidade. Ora, esse tipo de lei que poderia lá eventualmente fazer sentido há mais de 1000 anos, agora não é aceito. Em quase tudo que é país do mundo não é aceito. É barbárie, né? Mesmo países muito conservadores. Professor, então, para a gente continuar aqui nossa conversa, a gente está vendo aí, a gente viu fotos dos jornais do mundo inteiro assustadoras do povo invadindo o avião militar para fugir. Hoje eu vi uma foto de um pai entregando um bebezinho para um soldado para ele levar o bebê, né? São refugiados, né? Esse pessoal está indo embora, eles vão ser refugiados, né, em outros países. O que esse número grande de novos refugiados significa para o mundo? Essa talvez seja a pergunta mais séria de todos e que até me emociona, porque envolve a humanidade. Se vocês olharem o noticiário, inclusive televisivo, com imagens, os que os países estão fazendo para fazer frente a um possível êxodo em massa, porque esse êxodo ainda não é em massa, aí 8, 9 mil pessoas que foram deslocadas até agora, o potencial é muito maior, evidentemente. O que os países estão fazendo? Construindo mais muros. O principal deles nesse momento, que está a todo vapor, é na Turquia, fronteira com o Irã. O Irã faz fronteira com o Afeganistão. Se as pessoas conseguirem fugir do Afeganistão, atravessando o Irã, estão na Turquia. Estão na Turquia, estão dentro da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, e as portas da Europa. Ora, a Turquia é hoje, expressão do atual presidente, um depósito de migrantes. Porque a Alemanha, França, a Inglaterra já não. A Inglaterra estava junto quando negociaram isso, agora tem o Brexit.
eles pagam em euros para a Turquia segurar esses imigrantes, para que eles não cheguem à Europa e sejam confinados em campos de refugiados. Em torno de 2,5 milhões para mais, até 3. Então, o Afeganistão, e essa é uma coisa triste mesmo, os países que teriam condições de receber, até condições materiais e tal, não têm interesse. Mas se dispõe a pagar, não para assistir refugiado, mas para que um país tampão, nesse caso a Turquia, receba dinheiro para segurar os imigrantes, né, os refugiados, em campos de refugiados que são confinamentos, na verdade. Né? Então essa é uma questão humanitária terrível. Um país que vem sofrendo guerra de grandes potências, né, nos últimos 40 anos. Erros terríveis. Aí simplesmente resolve ir embora, deixa a população à mercê de um grupo político que na sua história já lhes causou sofrimento e na hora de ajudar levantam muros. O que é isso para a humanidade? Uma vergonha e uma desumanidade. E a gente também pode considerar, professor, que essas pessoas ainda que estão conseguindo ir embora do país, embora não tenham assistência de outros países, né, ainda são a população mais rica, provavelmente, né, porque os mais pobres estão ficando e vão sofrer na mão do Talibã. Mais ricas e que também estavam mais bem posicionadas lá na estrutura de funcionários, né? Porque muitos deles colaboraram com as potências ocupantes. E isso é um problema que a humanidade também faz. Os chamados colaboracionistas, quando a potência ocupante perde a guerra e vai embora, no caso da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né, havia franceses colaboracionistas do regime nazista alemão ocupando a França. Quando os alemães perderam a guerra e se retiraram, muitos colaboracionistas foram executados pelo povo e, se alguns tiveram acesso ao tribunal, tiveram sentença de morte por enforcamento. Do ponto de vista do indivíduo, né, da pessoa que está ali, eu diria que uma situação aflitiva no mais alto grau. E aí também se entende por que esse desespero, né? Se não puder ele sair, pelo menos coloca o filho por cima do arame farpado, deixa um soldado pegar lá e que ele se salve, mesmo que a pessoa já nem sabe para onde vai mais. Professor, e para finalizar, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que essa volta do Talibã, a saída dos Estados Unidos, né, todo esse contexto, o que isso significa para o mundo. Bom, essa também é outra pergunta importante, mas eu reputo aquela do destino da humanidade como a mais importante. No caso da política mundial, e aí dá para se analisar com racionalidade, ver aí quais são as políticas de cada país, ou dos agrupamentos multilaterais tipo OTAN, por outro lado China, Rússia, Irã. O que nós vemos? Foi de fato um desastre, para usar a linguagem do alto representante de Relações Exteriores da União Europeia, o desfecho, né, desses 20 anos de ocupação do Afeganistão pelas forças da Organização do Tratado Atlântico Norte liderado pelos Estados Unidos. Isto abre espaço para uma nova página na política mundial, né? De cara, China sai ganhando em toda a linha, economicamente, diplomaticamente, estrategicamente, faz alianças, realiza lá os objetivos comerciais e tal. Irã também. O Irã é um país muito grande, um país importante naquela região, sempre acossado, né, pelos Estados Unidos, que já inclusive ameaçou bombardear o Irã e pelas questões de energia atômica. Israel também, que é um principal aliado dos Estados Unidos naquela região, tem ali no Afeganistão, que é um vizinho, um resguardo, né, uma retaguarda que, se forem bem negociados o governo dos ayatolás, né, e dos talibãs, terem muita colaboração no sentido de romper isolamento. E aí, fazendo acordos com a Rússia, que já há mais tempo é um aliado do Irã, e a China, pode nascer um novo bloco ali, um bloco asiático que tem a capacidade de projetar o poder para o mundo. Porque aí coloca uma questão civilizacional milenar. Os europeus, desde o cristianismo, das cruzadas e depois a Revolução Industrial e depois a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, se impuseram no mundo. Se essa costura for pensada de forma estratégica, ela pode redimensionar a ordem mundial. Pelos erros dos países ocidentais, que no meu modo de ver, historicamente acreditam muito na força das armas, e as armas são boas para destruir, mas para construir não são muito boas. E o mundo precisa de projetos de construção.
Então, esta abordagem, por exemplo, que eu estou percebendo da China, a China não é a questão só do Afeganistão. A China tem relação com todo mundo e presença crescente sem querer derrubar governos. Os Estados Unidos, a ciência política até já cunhou um conceito chamado regime change, mudança de regime. Onde os Estados Unidos vai, ele quer moldar o regime e a sociedade da forma que ele quiser. Ele vai lá e invade e manda trocar as instituições, o governo e tal. A China não tem feito isso até agora, pelo menos. A China diz, olha, nós temos interesse, estamos crescendo, precisamos de energia, precisamos de matéria-prima, temos dinheiro, temos tecnologia, vamos trocar isso. O governo, se for ditadura, for democracia, eles vão conviver com esse governo. São mais pragmáticos nesse sentido. Não acreditam tanto na força bruta. Agora, a potência hegemônica e maior potência militar, que tem condições de destruir o planeta várias vezes, com as armas atômicas que tem, mas aí é de se perguntar, de que valerá destruir o planeta várias vezes? Para onde nós vamos? Inclusive os que jogaram a bomba, né? Não é uma arma para ser utilizada, ela é mais para ameaça, né? Princípio dissuasório. Mas mesmo o armamento convencional, e é preciso dizer que a maior bomba não atômica do mundo foi jogada sobre o Afeganistão em maio de 2017, sob a presidência de Donald Trump. A maior bomba não atômica. Inclusive a reportagem na época dizia, esta é a mãe das bombas não atômicas. Eu me lembro bem dessa expressão. Fazer um teste, jogar uma bomba. O que ajudou para quê aquilo ali? A população do Afeganistão está farta disso, de querer alguém ajudar jogando bomba. Está farta disso, né? Então é preciso outras abordagens. Esta abordagem chinesa, claro que é baseada nos interesses da China, mas ela te dá a perspectiva de convivência, inclusive dos diferentes e até dos contrários, desde que alguns acertos possam ser feitos. Politicamente, por exemplo, essa questão de não ir lá desestabilizar a província ocidental da China, por outro lado, investimento, exploração de matéria-prima, e aí vai fortalecendo um projeto que cresce baseado até, inclusive, no que era a ideologia do Ocidente, que era o comércio, né? O livre comércio, as trocas mutuamente benéficas, mas que, na prática, tem se realizado da forma de dominação. Se nós pegarmos, por exemplo, como é que os europeus dominaram a América? Olha para o Brasil, olha para os Estados Unidos. Como é que dominaram a África? O chamado colonialismo. E qual foi a experiência, não agora desse período, mas secular, né? Desde o século XVI, XVII, dos europeus na Ásia. É bomba, morticínio e genocídio. Os europeus se acham os superiores e parece que têm uma legitimidade divina de moldar a ordem mundial. E às vezes a humanidade diz que não. Se rebela contra essa visão um pouco esdrúxula do que é a humanidade. Eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast da FURB FM. Muito obrigado, né, professor, por toda a informação, todo o conhecimento que você passou para a gente. É um assunto muito complexo, mas eu acho que já deu aí para o nosso ouvinte entender um pouco do que se trata e, a partir disso, ele pode estudar, pesquisar e entender mais. Continua. Roteiro e entrevista, Raquel Tamara Bauer. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.